Graça e paz, amados e amadas do Senhor, queridos e queridas. No dia de hoje nós queremos começar aqui no nosso canal o seminário do Espírito Santo. Nós estaremos falando ao longo desses dias, todas as vezes que nós colocarmos ali seminário, estaremos falando sobre o seminário sobre o Espírito Santo. Estaremos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Os irmãos amados da nossa família Fogo e Graça ali no grupo do WhatsApp já estiveram acompanhando por áudio de WhatsApp todo esse seminário. Nós estivemos transmitindo para os amados e foi uma bênção, irmãos. Foi muito edificante aquilo que o Senhor fez através desse seminário. Verdades bíblicas da palavra de Deus a respeito do Espírito Santo. Então, se você está por primeira vez aqui no nosso canal, se inscreve no canal, dê o like no vídeo. Também, se você ainda não ativou ali a notificação, do sininho, ative o sininho ali para que todas as vezes que nós enviarmos o vídeo, esse vídeo chegar para você e você possa ver esse vídeo e ser edificado pela palavra de Deus. E se também esse vídeo abençoar você, esses vídeos que nós estamos subindo aqui no nosso canal abençoar você, você pode também compartilhar com todos os seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que você sentir no seu coração. Então, irmãos, vamos aqui estar transmitindo agora o seminário do Espírito Santo. Estaremos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, é tremendo falar sobre isso porque o Espírito Santo se manifesta. Ele se manifesta por meio da sua matéria-prima. E a sua matéria-prima é a palavra de Deus. E o texto base, queridos, para esse seminário, hoje, na aula de hoje, nós estaremos falando sobre introdução, sobre conceitos, sobre definição a respeito da pessoa do Espírito Santo. Introdução, conceitos e definições. Não sei se vamos dividir em duas partes esse vídeo, se vamos fazer dois vídeos, parte 1 e parte 2, mas nós vamos começar a transmitir agora e deixar que o Espírito Santo flua através de nós e deixar que o Espírito Santo se manifeste da forma que ele deseja se manifestar. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. É o texto base para o nosso seminário do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero pular agora para o versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então vemos aqui, queridos, que o Senhor Jesus, ele estava perto da sua morte na cruz do Calvário. E ele estava fazendo uma promessa aos seus discípulos, que ele não deixaria os seus discípulos sozinhos, que ele enviaria o Consolador. Jesus já não estaria pessoalmente ali com seus discípulos, mas dentro de algum tempo depois da morte de Jesus, depois da sua morte, ele enviaria um companheiro. Ele estaria com os discípulos por meio da pessoa do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Nós sabemos a história. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e no terceiro dia, quando ressuscitou, apareceu ali, ressuscitou, esteve alguns dias fora, ali com o Pai, e depois começou a aparecer ali primeiro para Marta, depois apareceu para alguns discípulos, e a Bíblia diz, irmãos, que ele apareceu durante 40 dias para mais de 500 irmãos. E logo ele ascendeu aos céus novamente, e
Aí nós sabemos a história no livro de Atos, no capítulo 2, que ele enviou o Espírito Santo para habitar na vida dos discípulos. Até então nós sabemos, e nós vamos estudar aqui nesse seminário, o Espírito Santo não habitava dentro do coração do homem. Ele vinha somente algumas vezes sobre as pessoas para realizar um trabalho específico. O Espírito Santo estava sobre algumas pessoas, ele vinha sobre algumas pessoas para realizar um trabalho específico. E depois nós vamos ver mais lá na frente. Então, Jesus passou a habitar na vida dos discípulos, passou a habitar com eles, dentro deles, sobre eles, entre eles, através da pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Então, ali naquele momento, Jesus estava prometendo aquilo que o Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo seria para os discípulos. E de fato, o Espírito Santo passou a ser ali esse poder para que eles fossem testemunhar. Então Jesus estaria com eles ali por meio da presença do Espírito Santo, dando poder para que eles pudessem ser testemunhas, para que eles pudessem testemunhar. Então, nós vemos aqui ao longo do Novo Testamento, Jesus já não estava fisicamente com eles, mas Jesus, por várias vezes, continuou se manifestando através da presença do Espírito Santo. Através da presença do Espírito Santo, era a presença, a manifestação da presença de Jesus. Nós vemos, queridos, que o Espírito Santo, primeiramente, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E como terceira pessoa da Trindade, queridos, aqui nesse versículo que nós lemos, ele tem a característica aqui deixada por Jesus, que é o Consolador. A palavra Consolador, no original do grego, significa Paracletos. Ele é o nosso Paracletos. Essa palavra Paracletos, traduzida do original do grego para o português, significa Consolador, Confortador, Advogado, Amigo fiel, Fortalecedor, aquele que anima. Ou seja, tem um sentido amplo, porque de verdade o Espírito Santo é isso tudo na nossa vida. O Espírito Santo é na minha vida, o Espírito Santo é na tua vida. Quando você está desanimado, ele te consola. Quando você está caído, ele te anima. Quando você precisa de um advogado, ele te defende. Quando você precisa de um amigo, ele é o teu amigo fiel, aquele que não te acusa, aquele que te traz conselhos. A palavra aqui diz Consolador, e diz que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o homem do pecado. Além de Consolador, ele convence. Tanto que nós vamos ver que na primeira pregação de Pedro, ali logo depois em Atos capítulo 2, que ele recebe o Espírito Santo, ele se levanta e começa a pregar. E o que acontece? As pessoas perguntam a Pedro, e agora, o que faremos nós depois de ouvir toda a pregação de Pedro? E logo depois daquele momento, Pedro fala para ele, arrependei-vos e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu, irmãos. Eles se arrependeram. O Espírito Santo já estava na pregação de Pedro. E o Espírito Santo já trouxe o povo ao arrependimento. Ele convenceu as pessoas, porque ele estava nas palavras de Pedro. A palavra de Deus diz em João capítulo 6, versículo 63, o nosso Senhor Jesus falou, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, daquele momento que Pedro recebe o Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, quando ele abre a boca para pregar, o Consolador entra em ação. Ou melhor dizendo, o Consolador está naquelas palavras que Pedro começa a falar, porque ele se levanta inspirado pelo Espírito de Deus. Logo de haver recebido o Espírito Santo, ele se levanta ali e começa a proclamar aquelas palavras e as pessoas começam
a vir ao arrependimento. A terceira pessoa da Trindade começa a desenvolver o seu papel. Nós sabemos, e isso é muito básico para nós, que nós servimos a um Deus que ele se manifesta de três formas. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós hoje estamos falando do Espírito Santo. Estamos falando da manifestação de Deus através da presença do Espírito Santo. E ele se manifesta convencendo as pessoas. Convencendo as pessoas. Quando eu e você, quando aceitamos a Cristo, nós ouvimos a palavra. Talvez pudéssemos ter que... alguns de nós ouvimos um louvor. Nós temos pessoas que se converteram ouvindo um louvor, mas naquele louvor estava a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo proclamada ali. E o Espírito Santo convenceu aquela pessoa, ou nos convenceu do erro, nos convenceu do pecado, nos convenceu de que algo estava faltando em nossa vida, de que nós precisávamos receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso veio através da terceira pessoa da Trindade, que é a pessoa do Espírito Santo. E a sua maior característica, ela é colocada aqui. Ele é o Consolador. Ele veio para convencer a humanidade. Não existe salvação na vida do homem. Não existe como o homem entrar em um processo de salvação se não for através da pessoa do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa se converter se não for por uma obra do Espírito Santo. Então, irmãos, ele está aqui para operar. Ele está aqui para convencer o homem. Ele está na terra para convencer pecadores dos seus pecados. Convencer pessoas de que elas não são nada sem Jesus. Aqui no capítulo anterior, no versículo 15, Jesus fala, olha, sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito Santo, ele está na terra para convencer o homem do pecado. O maior papel do Espírito Santo é levar as pessoas à salvação. O maior papel do Espírito Santo é transformar esse homem de um homem pecaminoso para uma nova criatura em Cristo Jesus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, irmãos, o propósito de Deus através do Espírito Santo é transformar o homem. É transformar o homem pecador em uma nova criatura. Então, essa terceira pessoa da Trindade, aquilo que a Bíblia fala, e alguns versículos aqui nós separamos, que fala dessa terceira pessoa da Trindade. E o primeiro deles, queridos, é aqui em 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vemos aqui que existem três pessoas da Trindade. É a manifestação de Deus de diferentes formas, de diferentes maneiras. Diz assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 5. Versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são uns. Versículo 8, e três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Ou seja, que existem três pessoas da Trindade, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo depois, o apóstolo João chama Jesus, fala que Jesus é a palavra, e de fato ele é, porque no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 1, não na carta de 1 João, mas no Evangelho de João, capítulo 1, ali fala que o Verbo estava com Deus e era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então está falando que Jesus é a palavra que nós falamos. O Espírito Santo usa essa palavra porque ela é Jesus. Jesus se encarnou, a palavra de Deus em ação foi encarnada em Jesus. Toda a vontade de Deus
foi conhecida através de Jesus. Porque nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, eu e você não conhecíamos o caráter de Deus na sua totalidade. Não sabíamos quem Deus era perfeitamente. Porque a própria palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei é somente uma sombra das coisas que viriam, mas não a prova exata das coisas. Então, nós recebemos a prova exata das coisas. A Bíblia diz em Hebreus também que Jesus é a imagem exata de Deus. Então, nós vamos olhar para Jesus. Se nós quisermos conhecer a imagem exata do Deus Pai, nós olhamos para Jesus. Então, Jesus é a palavra e o Espírito é aquele que está na terra, representando a Jesus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver aqui também em Mateus 28, 19, outro texto que nós vemos sobre a terceira pessoa da Trindade, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Aqui fala sobre também as três pessoas da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso que nós fazemos o batismo por imersão, batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são um Deus manifestado em três pessoas. Então, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala aqui outro versículo que fala sobre a Trindade. Está falando sobre o Pai, está falando sobre o Filho e está falando sobre o Espírito Santo. Eu quero que a gente vá também para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Desejo de Paulo para a igreja de Corinto, igreja de Corinto, geralmente era dessa maneira que eles terminavam a carta. Geralmente Paulo começava se apresentando e terminava com uma saudação, da mesma forma que ele terminou com a saudação, com uma saudação para a igreja, exaltando a Trindade, exaltando as três pessoas, né, que são, na verdade, uma. Então, vamos entender agora, queridos, o significado da palavra Espírito Santo, tanto no hebraico quanto no grego. Primeiramente, no hebraico, a palavra Espírito Santo, ela vem do grego ruach, que significa sopro, vento ou brisa. A palavra Espírito Santo no original do hebraico, a palavra original do hebraico é ruach, que significa sopro, vento ou brisa. E no grego, ela tem outro significado, até então quanto semelhante. A palavra original do grego para o Espírito Santo é pneuma, que significa respiração, sopro e respiração, né? Ou seja, é respiração, é sopro. Ou seja, tanto no grego quanto no hebraico nós vemos que o Espírito Santo é o sopro de Deus. O Espírito Santo é a respiração de Deus. O Espírito Santo é o vento de Deus. O Espírito Santo é a brisa de Deus. Então vamos ver, queridos, que isso realmente tem um significado. Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos que o homem, Deus havia criado o homem estava sem forma e vazia, o homem era somente um barro, né, que o Senhor criou o homem ali do pó da terra, e logo, quando o homem estava sem vida, o Senhor sopra sobre ele, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7, o sopro de vida. Deus soprou
sobre o homem, e o homem foi feito alma vivente. Olha aqui o que diz Gênesis 2:7, lá no começo da Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Essa palavra estava me fugindo. Também o Espírito Santo significa fôlego. E o homem foi feito alma vivente. Como já expliquei em alguns momentos ali para o nosso grupo, nossa Igreja Sem Fronteiras, Família Fogo e Graça, que o fôlego de vida é a própria presença do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, aqui no Jardim do Éden, o Espírito Santo habitava no coração do homem. Algumas pessoas dizem que somente no Novo Testamento. Nós já acabamos de falar que no Antigo Testamento ele não habitava no coração das pessoas, mas aqui, no livro de Gênesis, no coração de Adão, sim, ele habitava, porque era o princípio de todas as coisas. Aqui era a plenitude da vontade de Deus que o homem estava vivendo. Então, aqui Deus ele vai e sopra o fôlego de vida sobre as narinas de Adão. E o que acontece? Adão se converte em alma vivente. Ali, Deus soprou o seu fôlego. Deus soprou do seu espírito. Deus, se nós fôssemos traduzir aqui também do original do grego para o português, nós poderíamos traduzir Deus, Espírito Santo, nas narinas do homem. Ou seja, que Deus fez com que chegasse dentro do homem o seu espírito. E de fato, queridos, ele habitou aqui durante um tempo na vida de Adão. O Espírito Santo é o fôlego de Deus, é o vento de Deus. É a manifestação de Deus na vida do homem, é Deus habitando dentro do homem. Então nós precisamos, queridos, entender isso, que nós temos esse fôlego dentro de nós, essa brisa que nos rodeia. O Espírito Santo se manifestou como brisa também ali na vida do profeta Elias, quando ele fugiu ali de Jezabel. E quando ele entra na caverna, ali fugindo de Jezabel, já tinha matado os profetas de Baal. E a Bíblia diz que veio um fogo, Deus não estava no fogo. Que veio um vento forte, Deus não estava no vento forte. Que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aí se manifestou ali uma brisa suave. E Deus estava no meio daquela brisa suave. O Espírito Santo também é a brisa de Deus, é a brisa suave de Deus, que nos fala, que fala conosco em momentos em que nós estamos angustiados, que nós estamos tristes, que nós estamos passando lutas, estamos sendo perseguidos. E a brisa ali foi a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que por mais que depois da queda do homem, ele não habitava no coração do homem, mas ele vinha sobre as pessoas. E naquele momento, o Espírito Santo veio sobre o profeta Elias e liberou uma palavra sobre Elias, deu orientação, e nós já conhecemos a história. Mas aquela palavra foi uma palavra de conforto, foi uma palavra de consolo. O Espírito Santo, já estava mostrando o seu papel ali naquele momento como consolador, como fortalecedor, como amigo fiel. Ele já estava se manifestando no Antigo Testamento. E da mesma forma que ele se manifestava no Antigo Testamento, ele se manifesta hoje na minha vida, ele se manifesta hoje na tua vida, ele se manifesta para trazer consolo, ele se manifesta para trazer paz no meio do caos em que você está vivendo. Então, queridos, para isso está o Espírito Santo, para nos ajudar no meio das nossas circunstâncias. Ele é o nosso consolador. Então, eu quero aqui deixar a primeira parte dessa aula que nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo. Temos aqui no caderno anotado, né, todas as coisas que nós estivemos falando, né? Então, quero deixar aqui a primeira parte da aula. Esse é um seminário, é uma síntese daquilo que nós estudamos sobre o Espírito Santo. Claro que existem muitas outras coisas para serem estudadas sobre o Espírito Santo, mas nós vamos, queridos, estar falando ao longo das aulas, estaremos ali falando sobre o Espírito Santo. Eu quero que você acompanhe, peço que você que acompanhe esse seminário. Se você gostou desse vídeo, dê um like, e se você está aqui no canal
passando aqui pelo canal, ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho da notificação para que você possa receber seminários, conversas, bate-papos, lives, mensagens de Deus que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Um abraço forte, que Deus abençoe a todos.